Hoje eu quero estar falando com vocês, então, a respeito da mensagem do reino. Podemos afirmar que a mensagem central de Jesus era falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus assume uma variedade de interpretações, tanto para o judaísmo, tanto quanto para os pais da igreja e para os teólogos também. Geralmente, o reino de Deus se é entendido como o domínio do céu sobre a terra. Outras a entendem como uma forma de governo dos homens sobre a esfera espiritual. Também existem aqueles que alegam ser a igreja a detentora do reino e outros que afirmam que a igreja apenas faz parte desse reino. Alguns ainda dizem que o reino de Deus já se cumpriu e outros que o reino de Deus ainda há de se cumprir. Mas podemos dizer, diante dessas tantas interpretações, podemos dizer que se existe algum tipo de consenso entre a maioria, acha que o reino é, em sentido verdadeiro, tanto presente quanto futuro, e indiscutível, faltou-mente aí, indiscutivelmente real. Não está aqui, é porque está separado, perdão. Indiscutivelmente real. Então, diante dessas tantas interpretações a respeito do reino, a única certeza, uma das certezas que nós podemos ter é que ele é presente, e agora e futuro, e indiscutivelmente real. Então, diante disso, veremos a seguir algumas mensagens relacionadas sobre este reino. Então, nessa noite, nós vamos ver aqui algumas mensagens relacionadas a esse reino que Cristo Jesus ele pregou. Marcos capítulo 1, vamos ler o versículo 14 e 15. Depois de não ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, credes no Evangelho. Então, a primeira mensagem que nós podemos ver a respeito desse reino de Deus, o domínio de Deus, é o Evangelho. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, mostram que Jesus pregou o Evangelho do reino. Foi assim que Jesus ele começou pregando o Evangelho, sobre o reino. E transmitiu aos seus discípulos, que experimentaram sinais que o confirmaram. A mensagem do Evangelho são as boas novas vinda do reino. Ou seja, o reino de Deus havia chegado e estaria entre os homens. A mensagem das boas novas trouxe esperança ao que estavam assentados sobre a escuridão. Então, essa mensagem do Evangelho, que o Evangelho significa isso, boas novas, trouxe esperança aos que estavam assentados na escuridão. O próprio Jesus profetizou que esta mesma mensagem deveria ser levada até os confins do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus ele diz, e será pregado. Então Jesus ele profetizou que esse mesmo Evangelho, as boas novas, será pregado. Então virá o fim. Então Cristo comissionou os seus discípulos a levarem essa mensagem e os prometeu que o Espírito Santo os ajudaria, como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18. Deixa eu ver. Marcos capítulo 16, o versículo 15 e 18. Diz assim. É o versículo... Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais são de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, farão novas línguas. Ok, tá aí. Então aqui Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então Jesus ele comissionou os seus discípulos a pregar sobre esse Evangelho do reino. E ainda ele disse que o Espírito Santo os ajudaria, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram:
Senhor, será o tempo em que restaure o rei de Israel? Não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele disse que o Espírito Santo ajudaria os seus discípulos a levarem essa mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas. Portanto, podemos observar que os apóstolos pregaram a mesma mensagem que Jesus pregava, isto é, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus. Atos capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, porque os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Então está dizendo, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Então Filipe ele estava pregando, falando a respeito do evangelho do reino de Deus. Ainda Atos capítulo 20, versículo 25. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não é Atos 25 não, perdão. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei... 20 esse. É 20 e 25, capítulo 20, versículo 25. O 25, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Não, Atos capítulo 20, versículo 25 diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Atos, é porque eu coloquei... Ali foi o versículo 20, 25. Não, é Atos capítulo 20, versículo 25. Agora que eu vi. Então aqui no Atos capítulo 20, versículo 25 está dizendo: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. Então aqui ele está dizendo que ele passou pregando o reino. Então assim como Jesus ele pregou o evangelho do reino, as boas novas, nós podemos ver, nós poderíamos separar aqui em diversos outros versículos bíblicos que os apóstolos também pregaram o mesmo evangelho do reino. Então há somente um evangelho. Jesus o pregou, transmitiu aos seus discípulos e deixou esse mesmo dever para a sua igreja. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo nos advertiu dos falsos profetas e a rejeitar tais ensinos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, há somente o evangelho. Mesmo que chegue um anjo aí, um profeta, ou alguém com novas visões, novas revelações, vos pregue o outro evangelho que eu já vos anunciei, que seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, Judas ainda nos impele a batalhar por esse evangelho. Judas capítulo 1, só tem o capítulo 1, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder, convertido, exortando-nos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue ao santo. Então nós podemos ver que, além de rejeitar o evangelho ao qual já nos foi anunciado, nós devemos batalhar por esse evangelho do reino, por essa mensagem do reino. E ainda somos instruídos a não se envergonhar deste evangelho, porque neste evangelho se manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Primeiro dos judeus, também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ok, então, como já foi, acho que se eu não me engano foi dito aqui, né, que existem 3 tipos de pessoas, né?
aqueles que envergonham o Evangelho, aqueles que... Como é que é? Aqueles que envergonham o Evangelho, aqueles que se envergonham do Evangelho e aqueles que não se envergonham do Evangelho. Foi na escola dominical, né? Eu achei isso o máximo. Eu achei isso o máximo. Então, nós devemos ser esse tipo de crente, de fé, que nós não devemos se envergonhar desse Evangelho, porque é esse Evangelho que é a justiça de Deus. A mensagem do reino nos fala do Evangelho do reino, que são as mensagens de boas novas. Jesus pregou esse Evangelho, os discípulos pregaram, e nós devemos rejeitar aqueles que não estão de acordo com a Bíblia, e nós devemos batalhar por esse Evangelho, e nós não devemos nos envergonhar desse Evangelho, porque nela contém a justiça de Deus. Então vamos para a segunda mensagem deste reino. A mensagem de arrependimento também faz parte desse reino. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, agora o capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ok, então nós podemos ver que João Batista ele veio anunciando arrependimento, e Cristo Jesus logo após também veio anunciando o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Então o primeiro chamado para o reino é o arrependimento. Não existe nascimento para o reino sem escutar o chamado para a salvação, renunciando aos seus pecados e voltando-se do pecado a Cristo, o Salvador, como está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, converti-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então a mensagem do reino é uma mensagem do arrependimento. Infelizmente, não se ouve mais falar em algumas igrejas sobre o pecado. Infelizmente, não se ouve falar muito sobre o pecado. O que as pessoas querem é participar de um evangelho de prazer, em que elas não são e não podem ser confrontadas pelo seu estilo de vida pecaminoso. Muitas igrejas adotaram um estilo light e estão relativizando o pecado. Eu já ouvi o Edir Macedo falar certa vez que aquilo que não é pecado para mim não precisa ser necessariamente ser pecado para você. Aquilo que é errado, o relativismo ele vai dizer basicamente isso. Aquilo que é errado para mim necessariamente não é errado para você. Então a gente vai ver que em muitas igrejas tem entrado o relativismo. E há somente uma mensagem. A mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento. Mas não há outra verdade que deve ser pregada, senão a mensagem do arrependimento, pois não há crescimento e nem participação nesse reino se não houver o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 1 ao 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabe que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fizes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Certo? Então Jesus está mostrando ali para Nicodemos que se não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, nós não podemos fazer parte desse reino. Nós não podemos fazer parte do reino de Deus. Existe aí uma nova teologia, chamada teologia da inclusão. Essa teologia da inclusão, ela visa fazer o quê?
ela tira, basicamente é uma teologia gay. Ela tira alguns versículos que falam a respeito do homossexualismo, para que não haja esse confronto. Sendo assim, não pode haver o novo nascimento, não pode haver o confronto. Então, é impossível participar desse reino sem o arrependimento dos pecados e o novo nascimento. Uma das doutrinas que se estuda, que se ensina, que a gente pode ver na Bíblia, tem a santificação e a regeneração. E a regeneração é esse novo nascimento, é esse novo lavar que o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas. Então, uma das mensagens do reino é o arrependimento e o novo nascimento. Ainda vamos ver mais uma mensagem a respeito do reino, é o povo do reino. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ali o apóstolo Paulo está falando que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Aquelas pessoas que foram aceitas na família de Deus foram transferidas para um outro reino, onde elas atuam como cidadãos, embaixadores e exército deste reino. A transferência do crente da autoridade de Satanás para a de Cristo é descrita como um movimento para o outro reino, pois vivíamos sob o jugo do príncipe da potestade que atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o apóstolo Paulo está falando que com o curso deste mundo, ou seja, o que a moda está ditando, o que a cultura está ditando, nós estamos seguindo. Eu me lembro que na época do Ronaldo Fenômeno, quando ele fez aquele tupete na cabeça dele, né? Deixou só aquela... Eu achei, todo mundo estava fazendo, eu fiz também. Nós vamos seguindo o curso desse mundo. Aí tá todo mundo usando, até a moda agora de usar calça furada, né? Rasgada. Vai todo mundo usa também. Aí tá furando o nariz. Aí o apóstolo Paulo está falando, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Quantas pessoas a gente vai ver que andam segundo o curso deste mundo? Quantas igrejas também a gente vai ver que estão seguindo o curso deste mundo? Para poder atrair as pessoas, estão seguindo o curso deste mundo. Mas aqui a mensagem do reino vai nos falar sobre o povo do reino, que nós andávamos segundo esse curso, segundo o curso deste mundo. Mas ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, no entanto, pela morte e ressurreição de Cristo, assentados estamos nos lugares celestiais, ou seja, uma nova posição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o povo do reino ele é tirado desse curso e ele é assentado, ele tem uma nova posição em Cristo. Pois agora já não somos mais estrangeiros, mas sim participantes da família de Deus. Ainda Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha que maravilhoso isso, né? Andávamos segundo o curso desse mundo, seguindo as paixões desse mundo, mas agora nós somos tirados desse curso e agora nós fazemos parte da família de Deus. Isso é maravilhoso, né? Por sermos participantes da família de Deus, temos o direito de desfrutar de tudo o que este reino nos oferece. Volta aí, Efésios capítulo 1, não vamos ler tudo, mas em Efésios, o capítulo 1, do versículo 1 ao 14, o apóstolo Paulo ele vai falar de todas as bênçãos que nós temos deste reino. O apóstolo vai falar de tudo aquilo que nós podemos ter por fazermos parte da família desse reino. Então, uma das mensagens deste reino é o povo do reino, aqueles que fazem parte desse reino. Para nós estamos aí encerrando,
mais uma mensagem desse reino é que o reino está dentro de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 20 e 21. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás. 17, 20 e 21. 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Certo. Então, o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Isso nunca deve ser entendido como possível se agirmos independentes do poder e da graça de Deus. Pois o reino de Deus dentro de nós não é uma centelha divina que pode ser inflamada através de nossos esforços humanos. Ok? O reino de Deus não é algo que está dentro de mim e que eu possa fazer pelos meus próprios esforços e de alguma forma eu vou alcançar Deus. Não é isso. Ou que existe uma forma de divindade ou em potencial, como se assim de alguma forma pudéssemos tornar deuses, ou seja, perfeitos. Como se por nós mesmos nós pudéssemos nos tornar perfeitos. Ao contrário, o ser humano está perdido nas trevas e alienado de Deus. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19. Esclarecidos de entendimento, amigos da vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à solução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Então nós vamos ver que o ser humano, aquele que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele está perdido. Então, quando eu disse o reino dentro de vós, não é algo que nós possamos fazer. Não é algo que nós possamos fazer para Deus. Mas uma verdade é expressa nesse texto. O reino de Deus não é algo físico e muito menos político, mas deve ser entendido como reino interno e espiritual. Jesus ele não veio implantar um reino político, um reino físico. Até a gente sabe que uma das falhas dos judeus foi acreditar que o Messias seria um Messias político que os libertariam do jugo dos romanos. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Por isso que eles se decepcionaram, a gente pode dizer assim, com a mensagem de Cristo. Porque a mensagem de Cristo era uma mensagem sobre o reino, era uma mensagem espiritual. Portanto, na aceitação deste reino, o nosso relacionamento com Deus é restaurado e somos capacitados a viver com as leis do reino e com o Espírito Santo dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20, 21, outro abra em 1 Coríntios capítulo 3. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Deixa eu ver aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Tiago capítulo 4, versículo 5. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Então nós podemos ver que o reino de Deus não é algo simplesmente físico, mas este reino está dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O reino de Deus é uma realidade espiritual que existe na vida do cristão e vai além dos interesses deste mundo e se expressa numa vida de amor e devoção a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
todas essas coisas quais serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, uma das mensagens do reino é que esse reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor vier, esse templo aqui vai ficar. Esse templo aqui não vai subir. Quem vai subir somos nós, a igreja do Senhor, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa aplicação aí. Devemos entender que este reino é puramente governado por Deus e que existe desde a eternidade. Este reino foi manifesto entre os homens mediante as boas novas proclamadas por Cristo. Se faz necessário para ser participante desse reino o arrependimento dos pecados e, consequentemente, o novo nascimento. Ao nascermos de novo, participamos da família deste reino, tanto no presente, no hoje e agora, quanto no futuro escatológico na segunda vinda de Cristo. Desejo que esse reino avance e se faça presente em nossas mentes e em nossos corações, pois o reino de Deus é um reino vencedor e que o Senhor Deus nos abençoe. Amém? Ainda vamos estar cantando um hino da arte para a gente poder estar encerrando, de número 17. Deus seja louvado. Vou fazer igual o hino de domingo. Saiu outra música. Essas coisas que a gente canta mais, decorar, assim, programar, assim. Próxima vez que você for pegar, a gente tem ali, ó, CD. Ah, tem CD? Tem, pra gente colocar e ouvir. É devagarzinho, mas dá pra gente aprender. Né? Isso. Aí vai estar só nós mesmos. Então você me fala com antecedência que eu deixo em ordem pra gente colocar ali. Ok. Vamos lá? Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios, obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Deus, assim como foi falado no estudo nessa noite, sobre a mensagem do reino, sobre o evangelho do reino, sobre o arrependimento, sobre o povo do reino e esse reino dentro de nós.
Que nós possamos viver essa verdade mediante a Tua graça e o operar do Teu Espírito Santo, Deus. Que esse reino seja real em nossas vidas, que esse reino seja real em nossos pensamentos, que esse reino seja real em nossas atitudes, que esse reino seja real em nossas igrejas, ó Deus, seja real em nossas famílias, seja real, Senhor, no congresso, nas escolas, em todos os lugares, ó Deus. Que o Teu reino, que esse reino vencedor, que esse reino avance, Deus. Assim nós oramos nessa noite e Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém.